Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 20, né? Que é a continuidade da parte de astronomia. A gente vai falar de como que foi organizado o sistema solar mediante alguns critérios, né? E algumas teorias feitas, como a teoria de gravitação, que foi feita pelo Newton, e as leis de Kepler, que foi outro físico importante para essa área. Então, falando um pouquinho desse capítulo, a gente tem que pensar como que é organizado o sistema solar. Como a gente viu, existe toda uma questão de organização de tudo. Então, nosso universo, nosso sistema solar foi organizado da mesma forma. O sistema solar normalmente é composto por uma estrela, nosso sistema solar, no caso. É composto por uma estrela, que no caso são os nossos sóis, o nosso Sol, 8 planetas que possuem seus satélites naturais, no caso o planeta Terra, né? O satélite natural dela é a Lua. Alguns planetas anões, que a gente já viu que Plutão já virou planeta anão, tem outros também que participam do mesmo critério, asteroides e cometas. E, como eu falei, alguns físicos foram bem importantes, que estudaram, por exemplo, a gravitação, que é a parte de estudo do movimento dos planetas com base na gravitação. Que a gente viu aquela fórmula gigantesca antes das férias, em julho mais ou menos, que relaciona a força com a massa e a distância dos planetas, né? E é uma forma também de ver como que os corpos ficam mantidos em órbitas, graças à gravitação. Já o Kepler ajudou a entender esse movimento dos planetas, associando a alguns critérios, a trajetória, e começou a estudar mais a cinemática dos planetas. Então, o Newton estudou mais a parte da dinâmica, das forças, e o Kepler mais a parte da cinemática, que aí já vem entrar a parte de velocidade e a parte de trajetória do movimento desses planetas. Então, o movimento dos planetas, né? A gente tem que pensar uma coisa, que a gente trabalha com uma teoria heliocêntrica, em que os planetas giram em torno do Sol, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido, que a gente tem esse movimento dos planetas, que a gente vai ver que são dois, né? Cada planeta vai ter esse movimento, e o planeta ele pode se movimentar em torno do Sol, e a gente trabalha com a teoria heliocêntrica, né? Então, o planeta aqui em volta do Sol, o planeta, ele em volta do Sol, a translação, em volta dele próprio, o movimento de rotação. Então, em volta do Sol, ele faz o movimento de translação, em volta dele mesmo, rotação. Todos os planetas, eles fazem esse mesmo movimentação, com algumas diferenciações de sentido. Por exemplo, um vai da esquerda sentido do relógio, outro vai sentido contrário do relógio, anti-horário, né? Sentido horário e sentido anti-horário. Falando um pouquinho também disso, a gente pode abordar rapidamente sobre a origem do Sistema Solar. O Sistema Solar, ele formou-se, né? A gente tem a teoria do Big Bang, aí você tinha uma nuvem de poeira e gás lá que ficaram fazendo rotação. E, como eu falei, a força da gravidade sempre existiu. Então, essa nuvem de poeira e gás sofreu o efeito gravitacional, entrou em um colapso, e esse colapso, né, fez uma contração desse material, e aí continuou esse movimento, e concentrou toda a matéria, a temperatura foi ficando alta. Então, concentrou, como se fosse vamos dizer assim, concentração de algum alimento, e foi aumentando a temperatura. À medida que virou como se fosse uma massa, e aí deu origem aos planetas que a gente tem hoje. E é o nosso Sol, e é tudo que constitui nosso sistema solar. Então, regiões mais externas dessa nuvem se compactou e virou o Sol. E o restante do material que continuou em movimento virou os planetas.
E aí a gente tem nosso Sol e nosso planeta. Enfim, resumindo, a nuvem de poeira com gás que ficou rodando, se concentrou graças à ação da gravidade e virou o Sol, dependendo da temperatura, e virou o planeta, dependendo da temperatura. E a gente tem esses movimentos de translação, que é dos planetas em volta do Sol, e de rotação, que é dos planetas em relação a eles mesmos. E lembrando que é um movimento estável, existe um equilíbrio que faz com que esses planetas façam esse movimento, principalmente de translação. Existe um equilíbrio de velocidade dos planetas com a força da gravidade. Ou seja, se você tivesse esse equilíbrio, o planeta podia, por exemplo, escapar e se afastar do espaço. Então, ele ia ficar solto e podia escapar da onde ele tem que ficar no espaço. Gravitação, a gente vai falar um pouquinho de gravitação, que a gente já falou, né, nas outras aulas. E ele ajuda a explicar a parte do movimento de translação, né, que é a atração dos corpos. Não ajuda a explicar o de rotação, que é do planeta com ele mesmo. Você tem que pensar em duas coisas. Existe uma cinemática, ou seja, uma velocidade, uma trajetória que esse planeta vai ter para poder ficar lá sem fugir. Então, no movimento de translação, a gente vai ter a força gravitacional centrípeta, que empurra ele para dentro, e a velocidade tangencial. Essas duas, como eu falei, precisam estar em equilíbrio para que o movimento seja estável. Tá, mas você está falando de movimento tangencial. Então, existe uma força que atrai, centrípeta, que é a força da gravidade, que atrai ele para o Sol, e existe uma velocidade tangencial que passa nesse planeta, que faz com que ele, vamos dizer assim, seja atraído pelo Sol, mas ele não entra em contato com o Sol, e de forma também que ele consiga ser mantido nessa órbita. Porque se a velocidade não fosse x, por exemplo, ele poderia ou ser atraído ou escapar da órbita. Então tem que ter um equilíbrio da velocidade tangencial, que é essa velocidade que corta e faz com que ele faça esse movimento circular ou elíptico, né? Por que eu tô falando elíptico? Porque Kepler, vocês vão ver, chegou à ideia, a teoria, que os planetas não giram redondinho, eles giram em forma elíptica, ou seja, oval. Então eu falei um pouquinho disso. A velocidade de translação, que faz que eu falei que ele fique nessa órbita, como é um movimento, entre aspas, quase circular, é 2π. Por que π? Porque o movimento é um círculo sobre o período. Então, você vai ter, por exemplo, a velocidade a velocidade média da Terra, 29,8 km por segundo. Que aí foi feito calcular o raio, né, do planeta Terra em relação ao Sol e calcular o tempo que ele demorou para rodar, né? Então, a gente, como eu falei, velocidade sempre vai relacionar distância e tempo. A distância como é movimento quase que circular, a gente vai trabalhar com π. E o período aí vai depender de quanto tempo cada planeta vai dar em volta do Sol. Voltando, a gente tem 2 anos. Com isso, qual é a sequência disso tudo? Você tem períodos de translação e considerando o ano sideral, e o período de translação considerando o ano sinódico. O sideral é o movimento que ele faz dos planetas em torno do Sol, fixando um planeta. Então, resumindo, é um tempo que vai levar para a translação ocorrer, usando uma estrela fixa como referência. Então, usei estrela X, ela vai ser usada como referência. Já o ano sinódico é o tempo que o planeta vai fazer essa translação, né? Só que levando em consideração como referência usando o Sol como referência, né? Então, basicamente, estuda o movimento, mas colocando como base uma estrela diferente. Como o Sol é uma estrela, você pode usar o Sol como referência ou uma estrela qualquer, que aí vai só mudar o nome. Quando você usa o Sol é ano sinódico, quando você usa outra estrela é ano sideral. Falando um pouquinho das leis de Kepler,
Kepler foi um físico, né, que eu falei, muito importante, que ele estudou algumas coisas. Todo mundo acreditava que os planetas descrevessem órbitas circulares, que a gente viu que não é verdade, né? Ele faz uma órbita elíptica. Quem chegou a essa ideia foi esse maluquinho aqui, o Kepler. E aí o Kepler vai ver com a primeira lei dele. Na verdade, ele fez 3 leis, que a gente só vai estudar 2, que são as mais importantes para o capítulo. Ele fez a primeira lei, que é a lei das órbitas, e que ele falou que os planetas vão descrever órbitas elípticas, ou seja, vão se movimentar de forma elíptica em torno do Sol. E esse Sol ocupa um dos focos da elipse descrita. Ou seja, aí você vai ter a questão das proximidades do Sol. E ele começou a ter uma ideia. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade que o planeta girava, né? Fazia o movimento. Então aí ele foi para a segunda lei, lei das áreas, que diz que o raio que liga um planeta ao Sol vai descrever áreas iguais em tempos iguais. Mas se ele tiver raios diferentes, os tempos vão ser o quê? Diferentes. E aí a gente chega a 2 pontos, o periélio e o afélio. O periélio é o ponto da órbita que um astro, um planeta, chega mais próximo do Sol. Então, próximo. Então, é um raio em que o planeta está mais próximo do Sol. E o afélio é um ponto em que esse planeta está mais afastado do Sol. Como eu falei, quanto mais próximo do Sol, maior a força gravitacional e mais rápido esse planeta vai girar. Mais acelerado e maior a velocidade, quanto mais próximo do Sol, esse planeta vai adquirir maior essa velocidade. Porque a força da gravidade vai estar alta, vai estar mais veloz e mais acelerado. Já o afélio, ao contrário, menor a força gravitacional, a velocidade tangencial, que é aquela que faz com que ele não fuja do espaço, vai ser menor e o corpo vai ter menos aceleração, que a gente pode dizer até que ele vai estar mais retardado. Na física significa que está com uma menor velocidade. Então aqui as áreas iguais, quanto mais próximo do Sol, parte mais rápida da órbita, né? Que a gente já viu que a aceleração vai ser maior e a velocidade também. E aí ele mostrou alguns pontos, né? Ele estudou, como eu falei, estudou alguns pontos e chegou ao periélio e ao afélio. E só para comprovar a primeira lei dele, que a órbita é mais elíptica, né, do que oval. Então, mais perto, mais rápido, mais longe, mais lento. Devido a 3 fatores: força gravitacional, aceleração e velocidade. Mais próximo, todas elas são mais altas. Então, a força gravitacional é maior, a aceleração é maior e a velocidade é maior. Por isso que ele faz uma órbita mais rápida. Como aqui é tudo menor, ele faz uma órbita mais lenta. Ele dá a volta mais lentamente, vamos dizer assim. Voltando à força da gravidade do nosso Newtinho, né, que a gente já está íntimo, estudando desde o início do ano. Força gravitacional, né? E a gente vai chegar à velocidade de movimento dos corpos. Por que eu tô falando isso? Ele vai ver, a força gravitacional ajuda a prever a mudança nessa velocidade do movimento dos astros, dos planetas. E ele vai ver que a força, né, vai ser diretamente proporcional à massa, mas inversamente proporcional à distância. Porque na matemática, tudo que está em cima é diretamente proporcional, não tudo, né, gente? Vamos resumir. E tudo que está embaixo é inversamente proporcional. Então, destrinchando isso aqui, a força da gravidade é a constante gravitacional, que eu nem botei aqui o número, até esqueci, que a gente não vai usar o cálculo, massa 1 e massa 2, que a gente pode substituir aqui massa do Sol vezes a massa da Terra. Por quê? A gente está estudando o movimento do Sistema Solar, dividido sobre a distância ao quadrado entre os corpos, ou seja, a distância entre o Sol e a Terra. E aí a gente vai ter essa relação da força dos corpos da gravitacional. Se a gente for trabalhar um pouquinho essa forma e
pegar a fórmula resultante de Newton, que é aquela fórmula original de massa vezes aceleração, e igualar essa fórmula aqui de gravidade, a gente chega a essa fórmula de aceleração. Por que eu tô falando isso? Que ajudou a Kepler estudar. Como a aceleração pode ser sinônimo de gravidade, o G é um tipo de aceleração. Trabalhando essa fórmula aqui, eu chego a essa segunda, que diz que a minha força de gravidade, valor da aceleração da gravidade, é igual a constante vezes a massa do Sol. Por que a massa do Sol? Que a massa dos planetas vai ser cortado sobre o raio ao quadrado. Ou seja, eu trabalhei essa fórmula aqui, eu desconsidero essa massa aqui, porque no lugar da força eu botei a massa da Terra vezes a aceleração, que no caso é a gravidade. Eu cortei a massa da Terra com a massa, sobrou a força, só esse pedacinho aqui, né? E aí a gente tem essa segunda fórmula. Para que eu tenho que estudar isso? Essa fórmula aqui. Ela vai ajudar a dizer que durante a aproximação da Terra no periélio, ela ajuda a explicar por que a aceleração aumenta, né? Porque o raio diminui, se o raio diminui, a gravidade é maior. Lembra que eu falei que no periélio a gravidade é maior? Então, por quê? O raio diminui. Se a gravidade é maior, inversamente proporcional, o raio diminui, né? Então, obviamente, ela nos ajuda a entender o que eu estava falando antes. E durante a aproximação da Terra no afélio, que o raio aumenta, se o raio aumenta, como é inversamente proporcional, a gravidade diminui. Só pra gente... Por que eu botei essa fórmula aqui trabalhada, né? Para explicar para vocês porque tem essa questão de aceleração aumentar no periélio, a gravidade aumentar e diminuir no afélio. Movimento de rotação. O movimento de rotação é que o próprio planeta faz em torno dele mesmo. Dura em média 24 horas no sentido do oeste para o leste, ou seja, é um movimento prógrado, né, progressivo, oeste para o leste. A gente vai ver que alguns planetas fazem movimento contrário, como Vênus e Urano, que é o retrógrado. Então, o movimento prógrado é o que tem a favor do relógio, e o retrógrado contrário. Consequências do movimento de rotação que o planeta faz em torno dele mesmo: a alternância dos dias e das noites, e o movimento de nascimento e poente, né? Nascer e o poente do Sol. Nascente é de manhã e o poente no final da tarde. É importante dizer que a gente vai ter período sideral, que é quando a gente usa como referência uma estrela, e o período sinódico, que é o dia solar, que a gente usa como referência o Sol. A gente trabalha normalmente com esse tempo aqui, né? 24 horas, mas o sideral são 23 horas e 56 minutos. Então a diferença é muito pouca, né? Deixa eu ver mais o que. Então aqui a gente não vai trabalhar com lei física nenhuma, é só para dizer o sentido do movimento e as consequências. E como eu falei, exceto Vênus e Urano, todos eles têm rotação do tipo prógrado, do oeste para leste. Então, por que eles têm um movimento diferente? Porque, por incrível que pareça, eles sofreram colisões maiores que os outros planetas. E isso mudou o eixo de inclinação. Então, se o planeta tem um eixo de inclinação para cá, para fazer esse movimento, conforme eles sofreram colisões, ele meio que deu uma virada e faz o movimento contrário, Vênus e Urano. Então, basicamente, aqui eu tenho movimento de rotação, né, do planeta em relação a ele, e a gente vai ter dias e noites. Por isso que aqui, se aqui for o Japão, aqui é dia, e no Brasil pra gente é noite, e vice-versa. Como eu falei aqui, ó, o movimento o planeta vai girar em torno dele, vai ter a parte mais clara, que é o dia, a parte escura é a noite. Então, ele faz esse movimento de oeste para leste, oeste para leste. O Vênus e o Urano, ele faz um movimento
contrário. Então, aqui só pra gente dar uma olhada aqui, Vênus e Urano, cadê Vênus e Urano? Ele tem um movimento contrário. Se eles estão para cá, ele faz um movimento para lá. Então, para cá, todos os planetas, eles fazem um movimento para cá. Embora alguns estão com a seta parada, só para vocês entenderem que Urano e Vênus, né? Vênus e Urano, eles fazem movimento contrário. Então, lembrando que essa semana a gente não vai ter teste, a gente vai ter trabalho, que vai funcionar como uma parte da nota de vocês do segundo trimestre. Então, vai ser um pouco diferente do teste, vão ser 5 questões a cada 2 capítulos trabalhados. Como antes do teste a gente não fez, a matéria vai ser um pouco das matérias anteriores, dos capítulos anteriores. Então, que não é nenhum mistério que vocês fizeram prova essa semana. Uma boa semana a todos.